Qual a missão de Javé? Uma visão espiritual cósmica segundo Jean Vallelon. Quem é Javé no cenário espiritual cósmico? A humanidade há milênios busca compreender os desígnios do divino, tentando decifrar as mensagens ocultas nas escrituras, nas tradições espirituais e nos mitos ancestrais. Uma das figuras mais enigmáticas desse enredo é Javé, o Deus descrito no Antigo Testamento. Temido, reverenciado e adorado, Javé é, para bilhões, a representação do próprio Deus Supremo. Mas será que ele realmente é o Criador do universo? Ou será que sua missão é muito mais específica e cósmica do que supomos? Segundo o escritor, conferencista e médium brasileiro Jean Vallelon, essa pergunta se abre como um portal de compreensão que transcende os dogmas tradicionais. Na visão espiritual cósmica que ele propõe, Javé não é o Deus absoluto, mas sim uma consciência estelar de altíssima hierarquia, ligada a um projeto evolutivo muito bem definido. Seu papel na Terra está longe de ser o de criador absoluto da existência. Ele é, na verdade, um engenheiro sideral, um tutor de civilizações, atuando em missões que envolvem o desenvolvimento de consciências em mundos em ascensão. Essa perspectiva não diminui o valor espiritual de Javé, mas realinha sua função dentro de uma estrutura cósmica composta por inúmeras hierarquias, inteligências e ordens celestes. A missão de Javé está diretamente conectada aos processos de construção genética, cultural e espiritual das civilizações humanas, especialmente do povo hebreu, que foi preparado para cumprir um papel específico na história da humanidade. Neste texto, mergulharemos profundamente nessa visão cósmica, explorando qual foi, e ainda é, a missão de Javé na Terra, segundo Jean Vallelon, e como isso impacta nossa compreensão da espiritualidade, da origem da vida e do próprio conceito de Deus. Javé, um engenheiro sideral e o DNA da humanidade. De acordo com Jean Vallelon, a missão de Javé na Terra começa muito antes daquilo que as Escrituras relatam. Ela está inserida em um vasto programa cósmico de engenharia genética, conduzido por inteligências estelares responsáveis pela semeadura da vida em planetas capazes de sustentar a evolução biológica e espiritual. Esses seres, muitas vezes confundidos com deuses na antiguidade, operam com tecnologias e conhecimentos que transcendem qualquer paradigma humano atual. Javé, como representante de uma dessas hierarquias cósmicas, esteve à frente de um projeto específico na Terra: a manutenção, supervisão e aprimoramento das linhagens genéticas humanas, visando acelerar a evolução intelectual, moral e espiritual de um determinado grupo. Esse grupo escolhido foi o povo hebreu, que não foi selecionado por uma suposta superioridade, mas por apresentar características genéticas, culturais e espirituais alinhadas a uma missão futura: preservar códigos de conhecimento espiritual e impulsionar a consciência coletiva da humanidade. A intervenção de Javé não se limitou à genética. Ela também foi cultural e comportamental. Ele estabeleceu leis, rituais e códigos que moldaram a psique desse povo. A aliança firmada no Monte Sinai, os 10 mandamentos e todo o sistema religioso mosaico foram ferramentas pedagógicas, estruturadas para garantir coesão social, disciplina espiritual e preservação dos princípios cósmicos necessários à evolução humana. Portanto, a primeira missão de Javé foi a de um tutor genético e social, moldando não apenas corpos, mas também consciências, para que, em gerações futuras, esse grupo desempenhasse um papel fundamental na difusão de princípios espirituais no planeta. A construção de uma cultura espiritual para a humanidade. A missão de Javé não se restringiu ao desenvolvimento biológico, mas também à implantação de uma matriz cultural e espiritual, capaz de sustentar o progresso da humanidade dentro de padrões éticos e cósmicos. Quando analisamos o Antigo Testamento à luz da visão espiritual cósmica, percebemos que muitas das ordens de Javé tinham um caráter formativo, educativo e até protetivo. As leis alimentares, os rituais de pureza, os códigos civis e penais, por mais rígidos que pareçam hoje, eram extremamente avançados e necessários no contexto de uma sociedade em formação, cercada de povos hostis e práticas violentas. A ênfase no monoteísmo, em uma época dominada pelo politeísmo, foi uma das maiores revoluções espirituais da história. Javé conduziu o povo hebreu a abandonar a adoração de múltiplas entidades que eram, na verdade,
outros seres estelares e focar na conexão com uma única inteligência supervisora. Isso foi um passo crucial para preparar a consciência humana para, mais tarde, compreender a ideia do Deus Uno, transcendente, onipresente e onisciente, que Jesus viria ensinar. Dentro desse projeto, Javé também atuou como um instrutor espiritual, introduzindo conceitos de justiça, responsabilidade, aliança e propósito coletivo. Apesar de suas ações parecerem duras e, por vezes, severas, era uma pedagogia alinhada à mentalidade da época, em que a disciplina rígida era necessária para garantir a sobrevivência e a evolução cultural de um povo destinado a influenciar o mundo. A missão cultural de Javé, portanto, foi criar um padrão espiritual que pudesse, séculos depois, ser a base para movimentos espirituais de alta frequência, como o cristianismo, que surgiria com uma proposta de expansão da consciência amorosa e universal. O papel de Javé na guerra espiritual planetária. Na visão de Jean Valjean, o universo é um campo dinâmico de forças, onde luz e sombra coexistem em um jogo de equilíbrio cósmico. A Terra, por ser um planeta de terceira dimensão com desafios evolutivos intensos, sempre foi palco de uma verdadeira guerra espiritual planetária, onde diferentes inteligências tanto benevolentes quanto oportunistas disputam influência sobre os rumos da humanidade. Dentro desse cenário, a missão de Javé incluiu também a proteção energética e espiritual da humanidade, especialmente do grupo sob sua tutela direta. Ele atuou como um guardião, estabelecendo campos vibracionais de defesa contra inteligências que desejavam interferir negativamente no processo evolutivo da Terra. Isso explica as inúmeras passagens bíblicas onde Javé aparece como um Deus guerreiro, que guia seu povo em batalhas, ordena cercos e exige obediência absoluta. Na verdade, esses eventos refletem uma atuação espiritual de proteção contra forças externas que poderiam desestabilizar o projeto evolutivo em curso. Porém, é fundamental compreender que essa guerra não era meramente física, mas sobretudo vibracional, energética e psíquica. Javé criou sistemas simbólicos, rituais e até artefatos como a Arca da Aliança que funcionavam como dispositivos tecnológicos e espirituais de blindagem contra interferências de baixa frequência. Essa missão defensiva faz parte de um protocolo cósmico maior, aplicado em diversos mundos onde a vida inteligente está em processo de ascensão, e onde a presença de forças involutivas ainda exerce forte influência. Javé, nesse contexto, foi tanto um tutor quanto um guerreiro espiritual, garantindo que o plano maior não fosse desviado. Da tutoria direta à autonomia espiritual da humanidade. Com o passar dos milênios, a missão de Javé foi sendo gradativamente concluída. A própria evolução da humanidade exigiu uma mudança na metodologia. A tutoria direta, baseada em comandos, leis rígidas e intervenções físicas, foi dando espaço a uma nova fase, a da autonomia espiritual. Essa transição ficou muito evidente com o advento de Jesus, que trouxe uma proposta espiritual completamente diferente. O amor incondicional, a misericórdia, o perdão e a conexão direta com o Pai, sem intermediários. Na visão de Jean Valjean, Jesus representa um salto quântico na consciência espiritual da humanidade, preparando-nos para uma nova etapa onde a presença de tutores como Javé já não seria mais necessária da mesma forma. Isso não significa que Javé abandonou a humanidade. Sua consciência continua ativa, mas agora em um papel de supervisão distante, oferecendo suporte vibracional e orientação sutil, sem interferir diretamente nos rumos que escolhemos seguir. A nova missão, agora, é da própria humanidade, reconectar-se diretamente com a consciência suprema, desenvolver a espiritualidade interna e assumir a responsabilidade pelo próprio processo evolutivo. Javé cumpriu sua parte no ciclo anterior. O ciclo atual exige de nós maturidade espiritual e expansão de consciência. A missão atual de Javé e seu papel no futuro da humanidade. Embora a missão direta de Javé tenha sido concluída em grande parte, ele continua atuando nos bastidores da evolução planetária, dentro de uma rede de consciências estelares que monitoram a ascensão da Terra. Sua função hoje é muito mais sutil e vibracional. Ele atua como um membro das hierarquias cósmicas responsáveis pela transição planetária, auxiliando na estabilização dos campos energéticos da Terra, protegendo os vórtices de energia do planeta e coordenando, junto a outras inteligências,
Os ajustes necessários para que a humanidade faça passagem para uma nova dimensão de consciência. Javé não é mais uma figura central no processo pedagógico da humanidade. Esse papel foi passado para consciências mais sutis, alinhadas à vibração do amor universal, como é o caso dos mestres crísticos, das consciências arcangélicas e dos comandos interdimensionais que hoje trabalham pela ascensão planetária. No entanto, sua missão não terminou. Ele continua sendo um guardião dos registros acásticos da humanidade, elando pela integridade dos projetos genéticos, culturais e espirituais implantados nas eras anteriores. Sua presença, embora silenciosa, permanece como parte da estrutura espiritual que sustenta o equilíbrio do nosso planeta. Ao compreender isso, percebemos que Javé não é um Deus distante nem uma entidade ultrapassada, mas sim uma consciência cósmica que cumpriu, e ainda cumpre, seu papel na incrível aventura da ascensão humana. A jornada de Javé e o despertar da humanidade. A missão de Javé, segundo a visão espiritual cósmica de Jean Valjean, é muito mais complexa, bela e grandiosa do que as leituras tradicionais das escrituras poderiam supor. Ele não é o Deus Supremo, mas um tutor sideral, um engenheiro da vida, um guardião de processos evolutivos, que atuou de forma direta quando a humanidade precisava de condução, disciplina e proteção. Hoje, a humanidade caminha para um estágio onde a conexão não é mais com deuses externos, mas com o próprio Deus interior, a fonte suprema que habita em tudo e todos. A jornada espiritual contemporânea é sobre autonomia, expansão da consciência e reconexão com o todo. Saber qual foi e qual ainda é a missão de Javé nos liberta dos paradigmas infantis da religiosidade, permitindo que vejamos o universo como um imenso organismo vivo, inteligente e amoroso, onde cada consciência, cada estrela e cada planeta tem um papel sagrado na sinfonia da criação. Gostou? Inscreva-se, curte, compartilhe, siga nosso canal.